Então, meninos, estou aqui para finalizar, né, os nossos autores que nós estamos trabalhando agora, né, alguns autores contemporâneos. E para finalizar, vou finalizar com um nome, né, um grande nome que talvez todos nós já tenham nos ouvido falar, que é Clarice Lispector, né, que tem uma fotinho dela. E, né, Clarice Lispector, eu acho que é um grande nome que as pessoas lembram, né? Eu acho que não tenha poucas pessoas que não tenham ouvido falar desse nome, mas talvez não conheçam de fato a obra da Clarice, né? E isso é muito importante a gente esboçar aqui, lembrando que esse vídeo é para despertar o interesse de vocês na leitura dos textos, né, sobre esses autores. Lembrando que no vídeo anterior nós trabalhamos com o Caio Fernando Abreu e com Rubem Fonseca. Mas para continuar aqui, né, quando a gente pensa em Clarice Lispector, né, não é uma brasileira nascida no Brasil, uma ucraniana que veio para o Brasil, né, e despertou essa trajetória literária importante. E quando a gente pensa na escrita dessa grande, né, eu acho que o nome de Clarice Lispector é considerado uma dos grandes nomes. Talvez, às vezes, quando as pessoas comparam a escrita do Guimarães Rosa, então são os dois grandes autores da literatura brasileira. E por que ela tem toda essa importância, né? Eu tô aqui com alguns livros dela. Aqui é o Hora da Estrela, né? Um grande livro, né? Um livro que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor nas nossas aulas. Aqui, Laços de Família, também. E aqui tem Felicidade Clandestina. Todos esses livros, lembrando que ela não só apenas escreveu romances, mas como contos, poemas, mas é no romance que ela vai ficar conhecida. Por quê? Né? E principalmente quando a gente pensa aqui em A Hora da Estrela, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse livro. A escrita de Clarice é uma escrita que é necessário uma atenção maior, porque é uma escrita filosófica. É uma escrita que não é fácil, ela depreende muito mais trabalho do que normalmente se apresenta. Então é uma escrita que vai apresentar várias facetas desse literário e fazer que este leitor questione a condição que ela é colocada aqui. Então, quando a gente vai pensar nessa escrita, é uma escrita espiritual, né? Uma escrita que preza, que trata da espiritualidade em todos os sentidos do que essa palavra pode promover, mas ao mesmo tempo é uma escrita feminina, né? Talvez uma das grandes, né? Uma das primeiras, ou se não a primeira mulher a ser conhecida pelo seu fazer literário no Brasil. E é uma escrita que vai depreender muito conhecimento. Por isso que eu falo assim, por mais que a voz, né, é lembrado Clarice, não estou falando que é difícil, mas é que depende de cuidado, de apego com a escrita dela. Então, quando eu penso aqui, na Hora da Estrela, vou até ler aqui que é a história da Macabeia, né, no sentido de despertar esse interesse. É um dos livros essenciais e muito bom de ser lidos da Clarice, né? Eu vou até ler aqui o prólogo do livro, na verdade uma sinopse do livro, né? Conforme a edição da Saraiva. Essa aqui é uma edição da Saraiva, essa edição ela é de 1998, mas é uma edição muito interessante de ser lida, fácil de ser lida, né? Uma edição interessante, mas aqui eu vou ler um breve resumo da história para despertar esse interesse para vocês. Né? A nordestina Macabeia, protagonista da Hora da Estrela, é uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto e se emprega como datilógrafa. Gasta suas horas ouvindo a rádio relógio. Apaixona-se então por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino que logo a atrai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabeia consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. Então, quando a gente pensa aqui aqui é uma breve anúncio do que é a obra Hora da Estrela, mas Macabeia é uma representação até filosófica do ser.
né? Então é a hora da estrela, que hora que Macabeia se tornará uma estrela, né? Ouso aqui fazer essa pergunta, mas obviamente não posso responder, porque seria interessante que nós trabalharemos, até ela me deixa tão emotiva que eu até troco o verbo aqui, que nós trabalharemos nas nossas aulas. Entender que sentido essa hora da estrela ela vai ser realizada. Entender que é importante a construção desse ser que a Clarice vai depositar na figura da Macabeia, bem como em outras personagens que ela vai construir. A personagem feminina de Clarice, ela é muito forte, ao mesmo tempo relevante e ao mesmo tempo reveladora. Então é esse apelo que eu faço com vocês, que leiam a Clarice Lispector, em especial A Hora da Estrela. Mas, para finalizar essa rodada aqui de vídeos, do nosso conteúdo, entendendo que esses autores contemporâneos são autores que nós necessariamente devemos nos ater a cada texto, mais do que as características, as possíveis características da escrita de cada um dos autores. É necessário ler, entender, interpretar, relacionar com o mundo, com o tempo, não só o tempo presente, mas o tempo passado. As relações de tempo aqui, elas são essenciais para fazer uma bela de uma interpretação de texto. E eu ouso falar aqui justamente pela prova do PISME, que é uma prova que cobra essencialmente uma interpretação de texto que leva em consideração a conjuntura de tempo, espaço, personagem, autor, leitor, esse pacto que nós criamos com o texto, por assim dizer. Então, essas análises que serão essenciais para a escrita, para a leitura e, consequentemente, para a interpretação de cada um desses autores. A escolha aqui, Caio Fernando Abreu, Rubem Fonseca e Clarice Lispector, foram essenciais para entender um pouco do que se trata essa literatura contemporânea mais próxima a nós, conforme a gente já vem trabalhando nos últimos vídeos, Então, espero que gostem, esses vídeos, eles não, diferente dos outros que eu trouxe mais características, desenhei as características com vocês. Esses 2 últimos vídeos sobre esses autores foi no sentido mais de despertar o interesse para a leitura de cada uma dessas obras, de cada um desses autores que nós estamos trabalhando em nossas aulas, tá bom? Então, espero que gostem. Nas aulas, nos momentos síncronos, trabalharemos um pouco melhor. E, por enquanto, finalizo aqui despedindo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!